Aleluia, aleluia, em honra e louvor nós iremos cantar ao Senhor. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso Café com Deus. Meu nome é Edivaldo e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no livro de Atos, capítulo 26, versos 16 ao 20. Assim diz a palavra do Senhor. Agora, levante-se, fique em pé. Eu lhe apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, aos quais eu o envio, para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Assim, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém e em toda a Judéia, e também aos gentios, dizendo que se arrependessem e se voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. Essa é a segunda vez que Paulo ele testemunha a mudança, a transformação que Jesus operou em sua vida. Depois de falar a respeito do que Jesus fez em sua vida, ele fala que o que está falando não é nada novo, mas é algo que Moisés e os profetas já haviam prevenido o povo a respeito desses acontecimentos. E ele diz que o Cristo havia de padecer, sendo o primeiro a ressuscitar dos mortos, daria uma nova oportunidade para o povo judeu e também para os gentios. Paulo, nesse momento, ele foi constituído servo e testemunha pelo próprio Deus. Isso significa que nosso chamado por Deus foi para sermos servos dele, independente do serviço que realizamos. Nós somos chamados para sermos servos dele e testemunha da sua obra em nossa vida. Paulo é uma testemunha ocular e nós somos testemunhas da obra que Deus fez, que ele realizou em nossa vida. A razão do seu chamado é a razão do nosso chamado. Fomos chamados, como ele, para sermos servos e testemunhas de Jesus em nossa vida. Ele foi chamado para abrir os olhos dos gentios, que são os perdidos, aquelas pessoas que estão longe de Deus. Sem Cristo, as pessoas estão cegas e confusas, sem direção. E nós fomos chamados para dar direção a essas pessoas. Nossa missão é abrir os olhos das pessoas com a verdade, com a palavra de Deus, não com a nossa opinião sobre o que Deus pensa, mas com a sua própria palavra. Mas também nossa missão é abrir os olhos das pessoas com o nosso testemunho. E mesmo que sejamos caluniados, como Paulo foi, ainda assim vamos nos esforçar para dar um bom testemunho perante os perdidos. Ele foi chamado também para convertê-los das trevas para a luz, porque sem Cristo as pessoas caminham para a destruição. E nós, como servos e testemunhas, oferecemos às pessoas oportunidade com a verdade,
mas também com o testemunho da nossa própria vida. Ele foi chamado também para convertê-los do poder das trevas para a luz. Porque sem Cristo, as pessoas caminham para a destruição. Ele foi chamado para convertê-los do poder de Satanás para Deus. Porque sem Cristo as pessoas estão servindo ao adversário de Cristo, que é o acusador, o diabo. Paulo escreve aos Colossenses, no capítulo 1, verso 13, dizendo: pois ele, Cristo, nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Sem Cristo, as pessoas estão debaixo da influência e garras do maligno, do inimigo da obra de Deus. As pessoas que estavam acusando Paulo falsamente estavam vivendo sob a influência do maligno. E Paulo, mesmo sendo caluniado, injustiçado, continua andando na luz de Jesus. Com isso, aprendemos que se você professa fé em Jesus, não pode justificar uma má conduta na conduta má do outro, pois o outro está servindo ao maligno e você está servindo a Jesus, que é a luz do mundo. Se nós estamos andando na luz, jamais permitiremos que o caluniador desvie a nossa atenção de Cristo Jesus. Paulo também foi comissionado para ser servo e testemunha, com o propósito de que eles recebessem a remissão dos pecados, o perdão dos pecados e também a herança, que é a salvação na santificação. Ninguém que tenha a atitude desses judeus, como nós estamos vendo, de falar mal dos outros, caluniar, pode afirmar que está vivendo em santificação. Se assim fizer, está apenas aumentando sua culpa com a mentira, pois o caluniador também é um mentiroso. Mesmo assim, Deus quer perdoar essas pessoas. Deus quer perdoar esses judeus e todo aquele que vive dessa maneira. O batismo é o momento em que a pessoa arrependida recebe a remissão dos pecados, nasce de novo e é selada com o Espírito Santo para receber a herança eterna pela fé em Jesus. Paulo conclui esse momento dizendo que não foi desobediente e pregou aos judeus e aos gentios, a essas pessoas que estão lhe fazendo mal, dizendo que se arrependessem e se voltassem para Deus. Mas era necessário praticar obras que mostrassem o arrependimento. As obras não são um meio de salvação. Não é para sermos salvos que praticamos obras, mas sim para mostrar que realmente nos arrependemos. E arrependimento é mudança radical de vida. Se na sua vida você não estiver mostrando frutos que mostrem o arrependimento, será tido no final por mentiroso e colherá o fruto dessa vida incoerente. Mas se você está andando na luz de Jesus, se esforce para não mudar sua conduta por causa da conduta de um caluniador ou de quem quer que seja. Viva sempre na santificação, na luz de Jesus, pois no tempo certo, Deus ele agirá em seu favor.
Diante de uma missão tão árdua e difícil, nós precisamos crer na promessa de Deus, que Deus fez a Paulo, e certamente a todos os que lutam pela verdade. Ele diz: eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, no verso 17. Se cremos que Deus nos livrará, nós cremos que Ele fará justiça por nós. Então nós não precisamos fazer justiça com as próprias mãos. Mesmo que sejamos caluniados como Paulo, continuaremos pregando a verdade, obedecendo ao nosso chamado, como servo e testemunha de Jesus, cumprindo a nossa missão, vivendo como Jesus. Que Deus te abençoe. Aleluia, aleluia, em honra e louvor nós iremos cantar ao Senhor. Em honra e louvor adoremos na santa presença do Deus Criador. Ergamos a voz, celebremos um cântico novo ao Senhor. Grande Rei majestoso, Pai bendito que veio salvar.